Então vou mostrar para vocês algumas tabelas com os cálculos, tá, da entalpia. E a maneira mais fácil é a gente conseguir ler essas tabelas, né, de tal forma que a gente consiga então localizar o que está acontecendo com a entalpia. Lembra que eu defini para vocês os valores, né, de entalpia padrão de formação? Ela era zero para os elementos. Olha aqui, vamos olhar então. Aqui a tabela é dada por substância, né? Por que substância? Porque pode ser um elemento, pode ser uma molécula, pode ser um composto, enfim. Você tem várias possibilidades aqui na mesma tabela. Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui o Ag sólido, né? A prata sólida, a entalpia vai ser zero. O alumínio sólido, zero. O bromo, na forma mais estável, que é o bromo líquido, na forma de Br2, também vai ser zero. Já mostrei no último vídeo, né, o carbono, quando ele está na forma alotrópica do grafite e do diamante. Né? Então você tem zero, o valor de ΔH de formação para o carbono grafítico, que é o que a gente no passado definiu como sendo o mais estável. Tá? Então a gente usa esse valor para o grafite. E o diamante é 1,9. Tá bom? E aí você vai ter os valores, né? Vocês vão encontrar os valores para os mais diversos tipos de substâncias, desde o elemento como ele é encontrado na natureza, como o caso da prata, do alumínio sólido, tá certo? Assim, isso quer dizer que ele não quer dizer que ele é encontrado somente nesta forma. Ele quer dizer que na natureza, quando a gente o encontra nesta forma, esta é a forma mais estável, tá bom? Então, por isso que a gente define como sendo zero. Também tem relação com a abundância, viu, pessoal? Aí você pode falar, bom, mas existem outras formas mais estáveis, por exemplo, no caso de algum metal na forma de óxido, né? Se você reagir ele com oxigênio, ele vai liberar energia, né? Mas ele vai estar na forma mais estável, porque se ele liberou energia, ele estabilizou. Olha, esse pensamento não está completamente errado, não. A gente vai refinar ele lá em fisicoquímica. Mas, por exemplo, vamos pegar no caso do cloreto de sódio. Olha, era uma forma, desculpa, do cloreto de prata. Ele é uma forma estável, tá, pessoal? Mais estável até do que o próprio, aqui, ó, da própria prata, ó. Por quê? Porque ele liberou energia na hora que ele reagiu com o cloreto. Mas isso não é a mesma substância que essa. Ele contém esse elemento, a prata, mas não é a mesma substância. Nós mudamos a substância, tá certo? Assim como a gente sai, por exemplo, da prata sólida para a prata líquida, né? Então é muito importante a gente entender esse tipo de abordagem, porque a gente está tentando, né, dar valores para a gente ter uma tabela padrão. E a gente mostra aqui os valores para vocês de HF0. Olha aqui, aqui já tá aquela bolinha nessa tabela que é diferente daquele zero que eu mostrei para vocês. Isso é muito comum, pessoal. Há uma confusão no uso dos símbolos, né, para referir a mesma coisa, né? Mas vocês vão encontrar desde o zero, desde a bolinha, mas quer dizer a mesma coisa. Significa ΔH de formação. O mais importante é vocês saberem que esse é o valor da entalpia padrão, né, de formação, tá bom? Olha aqui, ó, da água oxigenada, ó, na forma líquida, você vai ter o valor também. O mercúrio, que está na forma líquida, né? A forma natural dele é líquido. Olha aqui, o ΔH de formação dele é zero, tá? Então é isso que a gente lê a tabela. E essa tabela é a tabela diferente da tabela, tá? Que é a tabela, tem uma outra tabela que é a tabela de reação. Então, eu mostrei para vocês que vocês podem ter uma tabela onde a gente mostra uma reação, por exemplo, da prata mais o cloro formando a GCl, tá? Aí, aquela tabela ela vai mostrar para vocês o que? O ΔH da reação. E aí a gente pode classificar, por exemplo, falar da neutralização, pode falar da entalpia de fusão e assim por diante. É bom a gente definir, classificar cada etapa, por quê? Porque a gente vai calcular, né, a entalpia das reações, tá bom? E lembrando para vocês que o ΔH, né, padrão, né, de formação, ele é um valor a 1 atm, né? Isso que é importante. Então, ele tem essa padronização. E lembrar para vocês que isso também é chamado de
calor de reação, de formação, isso pode ser chamado também de calor, né, padrão, já ouvi falar, né, em calor padrão. No entanto, quando a gente se refere ao ΔH como sendo calor, tem que estar com a pressão constante, tá? Essa é a condição para que a gente consiga mostrar isso, tá? Vamos definir então como calcular esse tipo de ΔH. Bom, primeira coisa é, né, a definição, né? Aqui você tem, por exemplo, uma reação A mais B dando C mais D. Olha o coeficiente aqui estequiométrico para cada um deles. Olha, A, B, C, D, todos minúsculos. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. O cálculo do ΔH desta reação, né, ele vai envolver o quê? Ele vai envolver a energia dos reagentes, né, o ΔH, né, dos reagentes e o ΔH dos produtos. A pergunta é, leva em consideração esses coeficientes estequiométricos? A resposta é sim. Por que leva em consideração o coeficiente estequiométrico? Porque, pessoal, aumentando, por exemplo, esse valor aqui, imagine que ele fosse 1 ou 2. Se você tivesse 2 aqui, ia ser maior que 1, então quer dizer que a quantidade de A é maior. E se a quantidade maior de A é maior, significa que você vai ter mais calor liberado, tá certo? Ou seja, isso vai interferir no valor do ΔH. Então a gente vai dar uma equação geral aqui para vocês, onde vocês vão ter então ΔH aqui, a entalpia, né, padrão, vai ser o quê? Vai ser o cálculo dos produtos menos o dos reagentes. Olha aqui, essa é a equação final, né? Se a gente pudesse escrever produtos e reagentes, a gente conseguiria escrever dessa maneira, né? Produtos e reagentes. Então isso é muito interessante. Aí eu pergunto para vocês, mas eu posso subdividir, né, por exemplo, reações? Porque tem reações, pessoal, que elas não são tão diretas, né? Por exemplo, a formação do CO2, né? C mais O2 começa com a formação do CO e depois vai para a formação do CO2. Então vocês têm etapas intermediárias. A pergunta é, como que a gente faz o cálculo disso, né? Na verdade, tem uma lei, né, em química e em termoquímica que nós chamamos de lei de Hess, né, que é quando os reagentes, né, são convertidos em produtos e a mudança na entalpia ela vai ocorrer, né, levando em consideração as etapas. Né? Então você vai ter um somatório ali dos valores de ΔH e no final a gente vai ter o valor final então da reação global. É complicado? Não, não é complicado fazer esses cálculos, mas o que é importante é que muitas vezes, né, se você buscar na tabela o valor dos produtos, você não precisa dos valores intermediários, tá certo? Por quê? Porque a lei de Hess, ela corrige esses valores, né, considerando cada etapa da reação, né? Ela corrige esses valores. E vocês têm que lembrar que em termodinâmica, né, principalmente quando a gente fala em energia, né, ou numa função de estado, a gente está interessado com o valor inicial e o valor final. Né? Muitas vezes o caminho com que a reação ocorre para a gente não interessa muito, porque a gente está lidando com valores líquidos e globais de energia. Né? Então essa é um ponto muito importante. Então, pessoal, aqui está o enunciado da lei de Hess, né? Falando das etapas, né? Que você pode considerar as etapas, né? Então, pelo fato da entalpia também ser uma função de estado, né? É aquilo que eu falei para vocês. O mais importante é a gente tentar localizar os valores do produto e dos reagentes, né? E aqui eu coloco essa observação para vocês, tá bom? Eu vou dar um exemplo no próximo vídeo, né? Convido vocês a assistirem o próximo vídeo, onde eu vou falar da oxidação do grafite, né? O grafite, o carbono, né? Na forma grafítica, reagindo com O2 molecular. E também vou falar um pouquinho sobre outras reações, né? Outros alótropos, por exemplo, o enxofre, né? Na forma ortorrômbica, né? Vamos falar uma reação dele também formando SO2, enfim. E daí a gente consegue, a partir dessas reações, mostrar, por exemplo,
como que forma o CO2, ou como que há uma interação, por exemplo, ao invés de você partir do grafite, partir de outro composto de carbono, se você sabe a entalpia padrão, você consegue utilizar valores, outros valores de outros compostos da tabela. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, olha só que interessante, muitas vezes você vai no laboratório para determinar esse tipo de parâmetro, né, ΔH, e você não tem o composto padrão disponível. Vamos imaginar que você não tem o grafite disponível, mas você tem o sulfeto de carbono, né? Você tem um outro composto, e você quer calcular a formação de CO2 a partir desse composto. Como que você faria? Bom, você teria então que medir esse calor de reação, né, a pressão constante, e você teria que levar em conta, né, o valor da entalpia padrão. Né? Como você sabe que o padrão do carbono ali grafítico é zero, a partir do zero você vai ter outros valores de formação e você pode usar esses valores intermediários. Vou mostrar para vocês então no próximo vídeo como que a gente faz isso, tá bom?